Peguem Isaías 46, versículos 9 e 10, guardem na sua memória, não se esqueça deles. E no dia então, no último dia, de frente a Deus, você deverá então se lembrar desse texto. E você poderá olhar para a história toda do passado. E se as coisas não tiverem acontecido conforme a sua determinação, conforme o seu conselho, você poderá olhá-lo na face e dizer: tu não és Deus. Mas a Bíblia já prediz o que acontecerá. Todo joelho se dobrará. O que é isso? Será exatamente que tem que dobrar o joelho, ficar ajoelhado? É só isso? Não. Significa que todos os corações, desde os anjos até os homens, todo o universo terá no coração a certeza e a consciência de que Ele é Deus, porque Ele efetua toda a sua vontade. Então, se Deus deseja salvar a todos os homens, se esse é o entendimento deste versículo, se Deus deseja a totalidade plena da humanidade, desde Adão até os últimos, então os universalistas teriam a razão. Ninguém se perderá. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, então como entender esse texto? Eu só consigo ver assim. Você verá hoje de outra maneira. Para nós entendermos o que significa todos os homens sejam salvos, nós precisamos de ler esse contexto aqui. Há um contexto a ser visto. E a partir do contexto deste capítulo 2, precisamos partir para um contexto maior, que é o contexto de toda a Bíblia. E aí nós vamos começar a entender as ocasiões em que a Bíblia diz todos os homens, o que isso significa. Então leiamos a partir do versículo 4 em diante. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto, ó, explicativo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate, em resgate por todos. 2 pontos. Tem 2 pontos aí? Novamente nós temos todos aí. Vejam, versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 2 pontos. Esses 2 pontos indicam uma explicação que se segue. Sempre que se usa os 2 pontos, segue-se uma explicação do que foi dito anteriormente. Sempre. Isso é uma regra gramatical. O que significa em resgate de todos? Diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, queridos, afirmar que Deus deseja salvar a todos os homens e que Cristo morreu em resgate de todos, é um testemunho que precisa ou precisava ser anunciado no tempo oportuno. Haveria de chegar uma época chamado tempo oportuno, que essa mensagem então seria divulgada. O que significa que antes dos tempos oportunos, então esse testemunho permanecia como um mistério. Era mistério. Havia um mistério de Deus. Deus deseja salvar a todos, mas as pessoas não sabiam disso. O mistério oculto em Deus, que Cristo morreu em resgate de todos, é um testemunho que aguardava o tempo necessário, ou o tempo devido, para que só então essa palavra pudesse ser divulgada a todos. Versículo 7: para isto fui eu designado. Paulo disse: olha, não somente havia um tempo determinado para se testificar esse todos para a salvação, mas eu, Paulo, fui
designado para ser o mensageiro a revelar esta verdade. Paulo, então, o mesmo que escreveu o capítulo 8, 9, 10 e 11 de Romanos, não estaria entrando aqui em contradição. Ele está dizendo: olha, vocês sabiam que Deus deseja salvar a todos os homens, que Cristo morreu em resgate de todos, e que isso é um testemunho que aguardava o tempo oportuno para que fosse divulgado, e que eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que mensagem é essa? O que significa salvar a todos? Será que esse todos inclui toda a humanidade, ou será que tem um outro significado? Para isso nós temos que nos recordar agora de um contexto geral da Bíblia, quando lá no princípio Deus criou o homem, Adão. A palavra Adão significa humanidade, e ali em Adão toda a humanidade estava criada. E ali nós temos então o desenvolvimento dessa humanidade, que vai até Noé. Em Noé, Deus destrói toda a terra, e a partir de Noé começa-se uma nova geração. Agora Noé é o cabeça deste novo começo. A partir de Noé, dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, começa-se uma nova civilização. E agora essa civilização nova vai até onde? Onde? A Torre de Babel. E o que acontece na Torre de Babel? Essa nova geração se rebela em massa contra Deus. Construir a cidade, a Torre de Babel, como diz o texto, cujo tope dessa torre chegasse até os céus, é a rebelião declarada dos homens, como quem pensasse: se Deus de repente pensar em nos destruir de novo com um novo dilúvio, como Ele fez aos nossos antepassados, eu duvido, porque nós somos capazes de fazer uma torre, e aí as águas podem subir, que nós também subimos a nossa torre, e assim nós não vamos morrer. O juízo de Deus não pode nos alcançar, e deste modo tornaremos célebre o nosso nome. O homem, olha o egocentrismo, olha o homocentrismo, olha que a cultura desse século, quando você, ou quando alguém, ou quando algum grupo religioso diz que a salvação é mediante obras, como alguém que coloca tijolo sobre tijolo, tentando construir com as suas obras a sua própria escada que te leve aos céus, e se esquecem, conforme João capítulo 1, versículo 51, que Jesus é a escada que te leva aos céus. Então, quando aquele povo, aquela nova geração, na Torre de Babel se rebela contra Deus, diferentemente do tempo de Noé, que Deus destruiu a todos, ele pensou: não, eu vou deixar todo mundo aí, eu farei diferente dessa vez. Eu vou chamar Abraão, o homem a quem eu escolhi, vou tirá-lo do meio dessa geração rebelde, e vou começar de novo com Abraão, de maneira que de Abraão eu farei uma nação, e esta nação será o meu povo, e eu serei o Deus desta nação. Mas Senhor, e as outras nações? São as gentes, são os gentios, são as nações gentílicas. Estes eu os abandonarei. E a partir então de Gênesis capítulo 12, nós vemos bem claramente que Deus determina um relacionamento com a nação de Israel. E Deus diz com muita frequência em todo o Antigo Testamento que Israel era uma nação santa. O termo santo ou santificar, na língua hebraica, tanto quanto na língua grega, significa cortado e separado. Cortado daquele meio e separado daqueles povos. Por isso que a Bíblia diz a Abraão, o próprio Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem
para uma terra que eu te mostrarei. De Abraão nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, de Jacó nasceram os 12 príncipes, que se tornaram os 12 príncipes de Israel, dos quais, a partir de então, nasceu o que se conhece como o povo de Israel, cuja história preenche mais de 90% de todo o Antigo Testamento.